um pouquinho sobre a Rússia? Na verdade, dessa vez não é bem sobre a Rússia, não, né? São sobre as ações que a Rússia está fazendo ali na Ucrânia. Mais precisamente sobre seus líderes, Putin ali e seus principais generais. Uma investigação sobre os possíveis crimes de guerra na Ucrânia foi lançada recentemente depois que a Rússia foi acusada de atacar alguns civis. O promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional disse recentemente que eles estão coletando evidências sobre supostos crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídios aí cometidos pelas tropas russas na Ucrânia. Mas o que é um crime de guerra? Vamos ver quais são as situações em que ele é identificado, quem já foi condenado por crime de guerra e quais são as penalidades aplicadas aí pelo Tribunal Penal Internacional. As regras que definem um crime de guerra foram estabelecidas na Convenção de Genebra e por mais um conjunto de outras leis antigas denominadas Leis e Costumes de Guerra. Em alguns casos também são utilizados os estatutos e órgãos como os tribunais criminais internacionais que julgavam os crimes ocorridos na antiga Iugoslávia e em Ruanda. As convenções de Genebra são diversos tratados que estabelecem padrões legais internacionais para o tratamento humanitário durante uma guerra. As três primeiras convenções protegem os combatentes e os prisioneiros de guerra, enquanto a quarta, adotada aí mais precisamente depois da Segunda Guerra Mundial, protege os civis que estão ali na zona de conflito. As convenções de Genebra de 1949 foram ratificadas aí por outros estatutos e outros estados-membros das Nações Unidas, aí, incluindo a Rússia. A definição de crime de guerra da Quarta Convenção de Genebra inclui, por exemplo, assassinato internacional, tortura ou tratamento desumano, causar intencionalmente grande sofrimento ou lesões graves ao corpo e à saúde, extensa destruição e apropriação de propriedade não justificada por necessidade militar, tomada de reféns, deportação ilegal ou confinamento ilegal. O Estatuto de Roma, de 1998, outro importante tratado internacional, sobre aí conflitos armados, ele também é um guia muito útil para esses atos geralmente considerados graves aí de violações dos direitos internacionais. A definição desses crimes nesse documento, ela inclui aí, por exemplo, dirigir intencionalmente alguns ataques contra a população civil ou contra civis individuais que não estejam participando diretamente ali das hostilidades, lançar intencionalmente um ataque sabendo que isso poderá causar a perda acidental de vidas ou ferimento a civis, ataques ou bombardeios por qualquer meio de cidades, vila, habitações ou edifícios indefesos. O Estatuto afirma ainda que certos tipos de edifícios, como hospitais, aqueles dedicados à educação, à religião, não podem ser alvos aí de bombardeio intencional de forma alguma. Há também a proibição sobre o uso de certos tipos de arma e gases venenosos, que você não tem como controlar ali a forma em que ele será dissipado, podendo ser facilmente levado aí pelo vento em cidades, atingindo civis que não estejam ali diretamente envolvidos no confronto. O Tribunal Penal Internacional, sediado lá na cidade de Haia, na Holanda, ele foi estabelecido em 1998, sob o Estatuto de Roma. Trata-se de uma instituição independente que processa indivíduos acusados de crimes mais graves relacionados ali à comunidade internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele só pode exercer jurisdição onde os estados não podem ou não querem fazer. Nós estamos falando, portanto, de um tribunal de última instância mundial. O tribunal ele não tem força policial própria. Então, por isso, ele depende da cooperação dos estados para prender ali os seus suspeitos. As penalidades impostas por esse tribunal podem incluir penas de prisão e multas. A Rússia e a Ucrânia não estão entre os estados-membros do tribunal, mas a Ucrânia aceitou recentemente que o tribunal tenha jurisdição no seu território, que significa que ele pode investigar certos crimes ocorridos ali no país. Outras ações que não são membros desse tribunal incluem, por exemplo, Estados Unidos, China, Índia. O Brasil faz parte da jurisdição do tribunal, apesar de não ser um de seus membros. E já ocorreram outros processos desse tipo no passado? Durante a Segunda Guerra Mundial, o assassinato de milhões de pessoas, principalmente judeus,
pela Alemanha nazista, né? Além de maus tratos ali de civis, prisioneiros de guerra, levaram as potências aliadas a processar as pessoas que acreditavam ser responsáveis por esses atos. Os julgamentos de Nuremberg, por exemplo, que ocorreram na Alemanha aí entre 1945 e 1946, levaram 10 líderes nazistas à pena de morte. E um processo semelhante aconteceu em Tóquio, no Japão, também após a Segunda Guerra Mundial, onde 7 comandantes japoneses foram enforcados em 1948. Em 2012, Tomás Lubanga, conhecido como o Senhor da Guerra congolês, foi considerado culpado por recrutar e usar crianças como soldados em seu exército rebelde, entre os anos ali de 2002 e 2003, e foi condenado a 14 anos de prisão. E outros tribunais também processaram indivíduos por genocídio, crime contra a humanidade em Ruanda e no Camboja. Mas e a Rússia? Do que ela é acusada? Cidades da Ucrânia, incluindo Kiev, Kharkiv, Kherson, sofreram ataques pesados ali, principalmente nos primeiros dias de guerra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, segundo ele, a Rússia matou ali muitos civis. Moscou também é acusada de usar bombas de fragmentação em outros ataques. Esse tipo de armamento espalha munições menores após o seu lançamento. E essas munições são proibidas por muitos países na Convenção sobre Armas e Munições em 2008. Mas nem Rússia e nem Ucrânia assinaram aí esse tratado. Grupos de direitos humanos e o embaixador da Ucrânia na ONU também acusam a Rússia de usar bombas de vácuo em um ataque na cidade de Otirka, no noroeste do país. As bombas de vácuo são uma arma termobárica que pode causar uma grande destruição quando ela acende uma nuvem de combustível vaporizado. Não há leis internacionais que proíbam especificamente a utilização dessas bombas. Mas se um país usar para atingir populações civis em áreas construídas, escolas ou hospitais, poderá ser condenado também por crimes de guerra sob as convenções de Haia. O Kremlin negou ter cometido crimes de guerra ao usar bombas de fragmentação e de vácuo, classificando as acusações como notícias falsas. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que os ataques são realizados apenas em alvos militares e exclusivamente com armas de alta precisão. Mas as imagens que chegam da guerra da Ucrânia foram transferindo ali a expressão e os discursos de condenação para uma constatação dos olhares mais comuns, num choque brutal que culminou nas imagens de Bucha, cidade localizada ali a 60 quilômetros de Kiev, onde centenas de civis foram encontrados espalhados na rua, em alguns casos com as mãos amarradas nas costas e jogados ali em valas comuns. Diante desses fatos, já parece óbvio aí para os líderes ocidentais que foram cometidos crimes de guerra, mesmo que Moscou negue qualquer responsabilidade pelos acontecimentos em Bucha, afirmando que se trata ali de uma encenação da Ucrânia. Parece meio paradoxal, mas até as guerras têm regras. Quais são, quem as julga e o que coloca a Rússia no centro de tudo isso? A Rússia já está sendo investigada. Desde o dia 1º de março, o Tribunal Penal Internacional anunciou que já estava investigando o conflito. No dia 24 de março, dezenas de países se reuniram para prometer apoio a essa ação, oferecendo dinheiro, tecnologia e experiência para a investigação das ações russas na invasão da Ucrânia. O procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, resumiu seu apelo com as seguintes palavras: se não colocarmos o nosso dinheiro onde está o nosso discurso coletivo, se não dermos apoio real, mas nos limitarmos a lamentar, as coisas podem piorar e a história não vai nos julgar bem. Putin e seus generais serão julgados? Se julgados, serão condenados? Ainda tem muita coisa acontecendo na Ucrânia. E a maioria dos fatos ainda não foram elucidados. Só temos que aguardar aí o desenrolar dessa guerra e o caminho das investigações. E realmente a história é quem dirá aí o que realmente está acontecendo lá nesse momento. Se você gostou do vídeo, deixe aqui embaixo seu comentário, compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito, peço aqui o seu apoio ao nosso canal. Até o próximo.